Estamos de volta em mais uma semana começando. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por todas as coisas que o Senhor tem nos permitido viver. Obrigada, Deus, por esta semana que está começando e queremos te pedir, ó Deus, a tua graça. E estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estarmos aqui. Seja muito bem-vindo. E hoje, 9 de dezembro, eu quero falar com você sobre não por força. O livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim, ó: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus veio a seu povo em uma época muito difícil. Eles eram um povo desanimado e desiludido diante de uma missão assustadora. Eles tinham estado no exílio da Babilônia por 70 anos. Durante esse tempo, eles tinham testemunhado a força do poder militar mais poderoso do seu mundo. Eles viram o exército babilônio marchando para conquistar outras nações. Eles tinham visto a riqueza e o esplendor do rei da Babilônia. Quando, por sua vez, ela foi conquistada pelos persas, os israelitas viram um superpoder ainda maior surgindo no palco mundial. Quando os israelitas retornaram a Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro, eles encontraram a cidade em ruínas. O seu templo magnificente havia sido destruído. Eles viram o exército babilônio marchando para conquistar outras nações. Eles tinham visto a riqueza e o esplendor do rei da Babilônia. Quando, por sua vez, ela foi conquistada pelos persas, os israelitas viram um superpoder ainda maior surgindo no palco mundial. Quando os israelitas retornaram a Jerusalém depois dos 70 anos de cativeiro, eles encontraram a cidade em ruínas. Seu templo magnificente havia sido destruído. As muralhas da cidade estavam arruinadas. Eles não tinham recursos para reconstruir a sua cidade esplêndida. À medida que esses refugiados olhavam para a tarefa gigantesca diante deles, perceberam a sua pobreza e fraqueza e ficaram extremamente desanimados. Então veio a palavra do Senhor. Ele prometeu que eles iriam de fato reconstruir a cidade. Mas ele disse que a reconstrução não seria feita pelo seu próprio poder ou recursos, mas pelo seu espírito. Haverá tempos quando obedecer a Deus irá levar você a situações impossíveis. Se você olhar para a sua capacidade, conhecimento e recursos, ficará desencorajado. Entretanto, quando você se tornou um cristão, Deus colocou o seu espírito em você. Agora você tem os recursos do céu à sua disposição. O sucesso de suas empreitadas não depende mais da maneira como você usa os seus recursos, mas sim da sua obediência ao Espírito Santo de Deus. Se tem uma coisa, queridos, que nós precisamos ter em mente é que Deus, Ele não faz e Ele não quer nada por força. Nada. Tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que nós vivemos, ofertamos a Deus, precisa ser de coração, precisa ser intencional. O que é intencional? Senhor, eu não tenho muita condição, Pai, mas eu darei isso aqui, porque eu sou grata a Ti por tudo que eu tenho. E eu sei que assim como o Senhor me proveu até o momento, o Senhor vai continuar provendo. Pai, eu não estou muito bem, mas eu vou ofertar o meu louvor, o meu tempo. Eu vou fazer porque o Senhor merece o melhor de mim. E o melhor nesse momento é eu Te louvar, mesmo que eu esteja doente. Sabe? É mais ou menos isso, queridos. Não é forçado, é de coração, ainda que lhe custe algo. Porque primeiro que o Senhor não quer nada feito de qualquer forma, e segundo que todo agir de Deus, todo plano sobrenatural de Deus, queridos, não pode se misturar com atitudes humanas, não tem a mão do homem, sabe? Ou é de Deus ou é do homem. Então nós precisamos entender que na nossa vida, tudo que vai acontecer, o que acontece, Deus, ele tem um propósito e ele tem um propósito, um motivo porque ele permite as coisas acontecerem. Eu preciso entender isso e no que eu entendo, eu preciso me mover com sentimento, com o meu coração, com a minha vida. A única forma, o único lugar que eu tenho que colocar a minha razão
É justamente mediante as minhas emoções, quando às vezes eu estou sendo coagida, chantageada, né, forçada para fazer alguma coisa de errado. Aí eu preciso colocar a minha razão e dizer assim: não, o meu coração é do Senhor Jesus, a minha vida é dele, eu não vou me misturar, eu não vou me contaminar e agir dessa forma, porque o que nós vimos aqui é que a palavra de Deus ela estava atuante num tempo difícil, uma época em que as pessoas estavam desanimadas e desencorajadas. E aí o profeta Zacarias estava alertando as pessoas que elas precisavam entender que não era do tempo delas, do jeito delas, de qualquer forma, de qualquer maneira, mas era o Espírito do Senhor que iria fazer acontecer. Assim, queridos, o Senhor está nos dizendo hoje, quantos de nós não temos que dominar a nossa carne? E eu me refiro não é a prazeres, né, emocionais, sexuais, não é isso. É dominar a minha carne que quer estar inquieta, estar ansiosa, estar preocupada além do normal. Muitas vezes nós estamos nessa vida assim, sabe, tão carnal, tão presa a esses sentimentos que a gente não consegue é, se libertar disso e viver aquilo que Deus quer. E o que Deus quer não é forçado, não é a pulso. O Senhor nos convida a olharmos para essa palavra, sabe? E a refletirmos sobre isso. Não é, queridos, pela sua força, pela sua vontade, no seu tempo. Não é isso. Não é sobre nós de fato. É sobre Deus, o tempo dele, a vontade dele. Então, quando eu lembro disso, eu entendo que algumas situações na minha vida, muitas vezes, elas não vão acontecer da forma que eu estou desenhando, que eu estou planejando. Porque se eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, se eu coloco as minhas vidas e eu digo assim: Senhor, seja feita a tua vontade, todos os dias eu digo isso para o Senhor. Então eu preciso estar atenta, porque muitas vezes o Senhor está desenhando a vontade dele na minha vida e eu não permito. Eu quero que na minha força, no meu entendimento, no meu tempo, aquilo aconteça. E às vezes, queridos, não é nem coisas assim de você determinar, sabe? Tomar atitudes, coisas às vezes corriqueiras do seu dia a dia. Decisões a serem tomadas, relacionamentos, pessoas com quem você deve estar ou não. Quantas coisas nós abraçamos, nós trazemos para nós, para si, para nossa vida, né? Atribuímos isso à nossa vida e não é aquilo que Deus quer. E não é o que Deus planejou para nossa vida. Porque sim, uma amizade, um costume, uma música, uma cultura, tudo são coisas que podem nos afastar de Deus. Então a gente precisa entender isso, sabe? Deus está nos falando o seguinte: eu estou aqui para que eu estou aqui e disponível para você, para que você viva aquilo que eu determinei na sua vida. Eu não quero que você viva a sua vida. Eu quero que você viva a minha vida através da sua vida. Só que a gente às vezes não quer, às vezes a gente não faz isso. É interessante, né? Quando o autor ele diz assim: haverá tempos quando obedecer a Deus irá levar você a situações impossíveis. Se você olhar para a sua capacidade, conhecimento e recursos, ficará desencorajado. O mundo espiritual, o reino de Deus, queridos, ele não tem nada a ver com o que nós vivemos. E é interessante e ao mesmo tempo eu acho incrível como algumas coisas que a gente não está acostumada, que a gente não vê, algumas coisas que a gente acha assim tão inatingível, o Senhor faz ser tão presente, tão alcançável, sabe? Por quê? Porque é a lógica de Deus. É a lógica. Eu acho que não dá certo, que eu não consigo, que eu não posso, mas Deus está ali para me provar o tempo todo que sim, com Ele é possível. E aí é como Ele nos orienta, né? Se nós nos tornamos cristãos, se somos pessoas que creem em Deus, que têm o Senhor na nossa vida como direção, como Pai, como o nosso guia, vamos dizer assim, nós precisamos utilizar os recursos que o reino de Deus tem, que os céus eles nos oferecem. Quais são os recursos? Buscar a presença de Deus, buscar os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo,
buscar a presença de Deus, estar mais perto, para que a voz de Deus não seja algo tão distante na nossa vida, para que só em Deus nos orientar em pensamentos, nos direcionar em atitudes, né? Mostrar para a gente o cenário que a gente deve fazer ou não. Essas coisas sejam necessárias e suficientes para eu entender que não é no meu tempo, não é por força, não é porque eu quero, é porque Deus está direcionando a fazer aquilo. Então, o desejo de Deus para nós hoje, queridos, é justamente esse. Nós precisamos entender que o nosso sucesso das nossas empreitadas, da nossa vida, não depende da maneira como você usa os seus recursos. Não depende se você guarda dinheiro ou não. Não depende se você faz a coisa certa ou não. O nosso sucesso como cristãos, baseados na Bíblia, no que Deus quer de cada um de nós, é justamente obedecermos a Ele, obedecermos à voz do Espírito Santo. E quando essa obediência ela começa a acontecer, queridos, na nossa vida, quando você começa a ir obedecendo ao Senhor, com seus hábitos, com seus costumes, com seus pensamentos, atitudes. Quando Deus começa a ver, quando essa obediência começa a exalar, isso chega no coração de Deus. Chega no coração de Deus e automaticamente Ele nos dá algumas bênçãos, Ele nos acompanha, Ele nos protege, Ele nos abençoa, porque Ele é Deus. Agora, não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta. Busque ao Senhor, busque se conhecer de fato, olhar para dentro de você e entender as suas emoções e atitudes para que a sua vida ela não venha a ser penalizada por atitudes suas mesmas. Então, que o Senhor possa nos fortalecer hoje, em nome de Jesus. Não é por força, é pelo Espírito Santo de Deus que todas as coisas serão transformadas na nossa vida. Você crê? Então, digita aí um amém, tá bom? Deus abençoe.